Pessoal, nas últimas semanas, o índice Bovespa tem surpreendido boa parte dos investidores ao permanecer acima da casa dos 135 mil pontos, se consolidando num patamar que é histórico em termos de máximas. Aí, como não poderia deixar de ser, muitos seguidores lá no meu Instagram já começaram a me mandar mensagens preocupados. Eles querem saber se vale a pena ou não seguir investindo em ações aqui no Brasil ou fundos de ações, né? Mesmo com o mercado no momento de máximas históricas. Em que o grande motivo dessa preocupação, na verdade, é justamente o receio de acabar sendo o atrasado da festa, sabe? Que chega quando todo mundo já está indo embora. Ou seja, a pessoa tem medo de colocar o aporte dela e em seguida ver o índice desabar aí 20% ou até mais. Algo que, sendo bem sincero aqui, já aconteceu várias vezes no passado e sempre pode se repetir. Então eu entendo esse receio de se investir nas máximas e até vejo que essa é uma boa preocupação de se ter. É aquela história de que todo mundo gosta de ver os investimentos subindo e o patrimônio crescendo, né? Para cima todo mundo é agressivo, mas quando sobe demais é normal ficar preocupado, senão vai ter uma grande correção. E não vem negar dizendo que não é desse jeito, porque é exatamente assim. O investidor é um eterno arrependido. Então pode ter certeza que até mesmo o Warren Buffett deve estar se perguntando a mesmíssima coisa. Afinal, ele vem acumulando um caixa que está em 277 bilhões de dólares. Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente ter uma conversa tranquila e chegar a alguma conclusão se é momento de ir para a renda fixa ou se compensa seguir investindo em renda variável. E caso compense, a gente vai seguir investindo no quê? Essa pergunta faz toda a diferença. Então fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou comentar sobre todos esses assuntos e aí você pode aproveitar já para deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal da Carteira Z, beleza? Caio, roda a vinheta aí. Bom, gente, eu pedi para você se inscrever nesse canal da Carteira Z aqui, porque aqui você sempre vai me ver falando de investimentos, lives com gestores e as melhores decisões financeiras para você seguir. Mas entrando de vez aqui no assunto principal do vídeo, sempre que você perguntar se vale a pena ou não investir com o Ibovespa nas máximas, você tem que se questionar também se você investe no Ibovespa, né, no índice Ibovespa, no caso do ETF BOVA11, ou em outros fundos e ações. Por exemplo, a sua parte de ações brasileiras está investida 100% nesse ETF que eu falei, que segue o índice Bovespa, ou, na verdade, você tem o BOVA11 na carteira e suas posições são fundos de ações e ações individuais. Se for o primeiro caso, se todo o seu dinheiro em ações brasileiras estiver no BOVA11, aí sim você tem todo o direito, né, toda a razão de ficar preocupado com o que acontece no Ibovespa ou não. Mas eu apostaria, valendo o acesso do Vasco para a Libertadores, que esse não é o seu caso. Até porque quando as pessoas vêm conversar comigo, elas sempre estão investindo em fundos de ações, ou em uma empresa ali, outra empresa aqui. Então não faz tanto sentido assim se prender ao que está acontecendo com o índice Bovespa, você entende? Para você visualizar isso que eu estou falando, esse ano, enquanto o Bovespa está subindo 2% do começo do ano até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a ação da Vale está em queda de 22% no acumulado do ano. A ação da Porto Seguro, PSSA3, está em alta de 19%. E daria para trazer aí infinitos exemplos desses, com vários ativos caindo de um lado e outros subindo. O mercado é assim, tanto para ações quanto para fundos imobiliários, criptomoedas, metais preciosos, o que for. A questão é que, por mais que seja contraintuitivo, não importa muito se o investimento está se valorizando ou desvalorizando. O que importa é o que está por trás desses movimentos. E sendo mais contraintuitivo ainda, tem vezes que é melhor ter um ativo que está caindo do que um que está subindo. Eu prefiro investir num fundo que está passando por uma queda momentânea, mas tem histórico, né, de constância e uma estratégia comprovada, do que investir num fundo sem pé nem cabeça que subiu 30% num surto que ninguém explica. Então a real, gente, é que essa coisa de subir ou se caiu no curto prazo não faz diferença nenhuma. O que importa é o que faz o investimento entregar uma boa valorização no longo prazo, ou seja, os fundamentos que compõem a expectativa de retorno do ativo. Ainda nesse assunto, tem uma frase muito boa do Ray Dalio, né, que é o gestor e autor daquele livro Princípios, em que ele fala que quem vive olhando bola de cristal vai acabar comendo
cacos de vidro. E essa frase é uma das mais verdadeiras que existe no mercado financeiro, porque pode ter certeza que por trás de toda pessoa metida a profeta da economia sempre tem muito dinheiro indo para o ralo. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver essa pesquisa que eu vou mostrar aqui, mas já está comprovado que investir todos os meses gera um retorno superior do que ficar esperando entre aspas, né, melhores momentos para investir. E tem vários motivos para isso. Um deles é que se você deixar de investir para ficar com seu dinheiro parado, esperando a suposta hora certa, esse dinheiro deixa de ficar investido, o que diminui a sua rentabilidade no longo prazo, por mais que você pense que estará lucrando mais no curto prazo. Mas aí alguém pode falar assim: ah, já tá, mas eu posso deixar meu dinheiro a 100%, 110% do CDI, no CDB ou fundo, e quando eu ver que o mercado de ações está prestes a subir, é fácil, é só eu resgatar e aportar lá. Gente, teoricamente seria perfeito, né? Mas na prática não funciona assim, quem dera. Se você souber, você me fala, por favor. Primeiro porque você não vai acertar o timing correto dessa movimentação e, pelo contrário, você vai acabar colocando os pés pelas mãos e é capaz de conseguir ficar no prejuízo vendendo na baixa para recomprar na alta. E segundo, é que o próprio mercado se ajusta para que a renda variável seja sempre mais atrativa que a renda fixa. A gente chama isso de prêmio de risco, né, num linguajar mais técnico. Então, se a renda fixa está atrativa agora, pode ter certeza que a renda variável está ainda mais atrativa, por mais que não pareça no momento. Aí, quem é um pouco mais atento já deve ter entendido que, pelo que eu tenho falado até agora, a minha opinião é que você deve seguir fazendo seus aportes normalmente conforme as porcentagens que foram definidas para a sua carteira. Se você tem como objetivo ter 30% em renda variável, por exemplo, e 70% em renda fixa, e a parcela de renda variável está abaixo dessa meta, pode fazer seu aporte sem menor medo, porque essa disciplina vai te gerar os melhores retornos no longo prazo, vai te fazer comprar em momentos mais apropriados. Não importa se o Bovespa está na máxima ou, como a gente comentou, se os ativos que você tem estão na máxima ou até passando por um momento difícil. Essa volatilidade faz parte do investimento em renda variável, não adianta tentar evitar. Ou você aceita ou você vai investir 100% em renda fixa. Mas caso você vá por esse caminho, você precisa aceitar que esse menor risco vem junto com um menor retorno no longo prazo. Não há nada de errado nisso. Aliás, gente, com uma boa carteira de renda fixa, possivelmente você vai ter retornos muito superiores do que ficar tentando adivinhar o melhor momento na renda variável. E você vai também ter muito menos estresse e muito mais retorno. E só para colocar ainda mais lenha na fogueira, se um investidor americano tivesse vendido suas participações em ações porque o mercado estava na máxima, ele teria perdido uma alta adicional de 20% só esse ano de 2024. Afinal, desde janeiro, o S&P 500, que é o principal índice do mercado americano, vem estabelecendo máximas históricas e logo em seguida ultrapassando essas máximas. Mas voltando a falar do Ibovespa e da realidade do mercado brasileiro de ações, muitas pessoas estão se enganando acreditando que o Ibov está nas máximas, sendo que isso é apenas uma meia-verdade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. No começo do vídeo, eu mostrei uma imagem do Ibovespa acima dos 135 mil pontos, mas vale lembrar que essa é uma precificação em reais. Ou seja, o patamar atual do índice só está nesse ponto de alta se a gente considerar em reais. Mas, levando em conta o dólar, aí a situação fica bem mais complicada. Olhando o gráfico do ETF EWZ, né, que não é exatamente igual ao Ibovespa, mas é bem parecido e tem uma forte correlação, a gente consegue observar que em dólares a máxima do mercado de ações brasileiras ficou lá em maio de 2008, pessoal, 16 anos atrás. Desde então, o retorno acumulado em dólares do mercado brasileiro foi de uma desvalorização de 70% aproximadamente, o que, entre outras coisas, tem tudo a ver com a alta expressiva do dólar nesses últimos anos. E disso tudo, a gente precisa tirar duas grandes lições. A primeira, como eu já comentei, é que você não investe e não deveria investir apenas no Ibovespa. Na carteira Z, nós temos vários fundos que historicamente entregam um retorno bem superior ao Ibovespa em várias janelas de tempo. A Zerhard, que é uma carteira de fundos de ações que tem fundo com iniciais de R$50,
rende quase 200% do Ibovespa desde que foi criada em 2018. Se você quiser conhecer a nossa metodologia, que é muito simples, principalmente para quem não tem tempo para ficar operando no mercado financeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E galera, não adianta você se iludir achando que comprar um ETF como o BOVA11 vai ser suficiente, porque não será, até pela concentração do índice Bovespa nas mesmas ações de sempre, que são basicamente alguns poucos bancos, petrolíferos e mineradoras. Já a segunda lição é que todo brasileiro precisa, o quanto antes, começar a investir em dólares, ou melhor dizendo, em ativos dolarizados custodiados no exterior, tendo assim não apenas a valorização do dólar, como também a valorização dos próprios ativos. E para isso, você sabe que eu uso e recomendo a conta internacional da Nomad, onde você pode investir o seu dinheiro no mercado americano, além de poder usar cartão nas viagens internacionais e tudo mais, né? Sem ter que se preocupar aí em fazer câmbio no aeroporto, pagando uma fortuna, e também sem usar o cartão de crédito, né? Com toda aquela facada de IOF. Então vale muito a pena abrir a conta na Nomad, né? Totalmente gratuita, corretagem gratuita para comprar ações, não tem taxa de abertura, nem tem taxa de manutenção. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você utilizar o código de convidado Carteira Z, você ainda pode receber até $20 de cashback na sua primeira remessa feita em até 15 dias desde a inserção desse código, né, Carteira Z, no aplicativo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário é só colocar aqui na descrição, beleza? Um abraço e até a próxima.